Oiê, começando mais um programa em parceria com o site Depois dos 15. E se você tá me vendo aqui no site da Bru, clica aqui e se inscreve no Dani Nossi, que é o meu canal. Se você tá aqui no meu canal, clica aqui e se inscreve no YouTube da Bru, que é o Depois dos 15. Hoje essa receita tá participando da playlist de Halloween da TasteMade. E se você quiser ver os vídeos dos outros canais, clica aqui embaixo e eu também vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou fazer pra vocês um bolo bem sanguinolento, um red velvet bem caprichado com sangue de vampiro. Esse é um bolo em homenagem a vampiros, porque eu piro em vampiros. Eu piro em vampiros. Agora, se você gosta muito do Saci, não se sinta mal, ele tá representado aqui no vermelhinho. E esse é um bolo que tem várias versões representadas aí pela internet. E essa é a minha versão desse bolo bem sanguinolento. Pra começar o bolo, eu vou precisar de 3 formas de 21 centímetros untadas e enfarinhadas. E de preferência que você coloque o papelzinho manteiga no fundo, pra ele não grudar no fundo da forma. E daí, unta de novo o papel manteiga e depois enfarinha toda a forma. Se você não tiver 3 formas de bolo, não precisa se preocupar, você pode fazer o bolo inteiro em uma forma só e depois cortar as fatias iguais desse bolo. Para o meu bolo eu vou começar peneirando 4 xícaras de farinha, meia xícara de cacau em pó 100%. Eu já falei bastante sobre o cacau em pó, que é importante ser usado nessa receita de Red Velvet, que faz diferença na cor. Então, pra você ver o que eu falei, você pode clicar aqui e ver o vídeo de cupcake que eu fiz, ou você pode clicar aqui e ler o post que eu fiz sobre o tipo de cacau que é necessário nessa receita. Depois que eu peneirar a farinha e o cacau, eu vou juntar 3 xícaras de açúcar cristal, 1 colher de chá de fermento em pó e 2 pitadinhas de sal. Com a minha mistura dos secos pronta e já tudo misturadinho aqui, eu vou começar a derreter 240 gramas de manteiga sem sal com 200 ml de água. Assim que ela derreter, eu continuo o que a gente estava fazendo. A minha manteiga já derreteu e agora eu vou misturar 300 gramas de iogurte normal, natural, com 1 colher de sopa de corante em pó vermelho. Agora eu vou começar a misturar todos os meus líquidos. Então aqui nessa tigela eu vou colocar 4 ovos, o meu iogurte já com corante, a manteiga que derreteu com a água e mais 2 colheres de sopa de extrato de baunilha. Se você quiser aprender a fazer o extrato de baunilha, você clica aqui e vai lá no site dar uma olhadinha como que faz. Dá aquela olhada. Com os meus ingredientes líquidos todos misturados, eu vou misturar os meus ingredientes secos aqui rapidinho, assim. Não fica misturando muito para não desenvolver glúten, já sabe, misturou, tá pronto. E aí, por último, eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de vinagre num potinho e mais 1 colher de chá de bicarbonato em pó e misturar. E aí, assim que misturar, eu acrescento por cima da mistura do bolo, mexo e divido entre as 3 formas já untadas e levo para assar a 180 graus até que eu coloque um palitinho no meio e ele saia completamente limpo. Ou que a casa cheire a bolo. Com os meus bolinhos prontos e frios, eu vou tirar eles da forma e aí aquela velha história de vir com a faquinha e igualar todos os 3 do mesmo tamanho. Eu vou deixar com aproximadamente 1,5 cm, um dedinho e meio mais ou menos de altura cada bolo. Só isso? Só isso, tá bom, né? Não, que isso, 1,5 cm é metade do bolo. Não, que isso, metade do bolo, só vou tirar a tampinha só. Então você não tá sabendo medir 1 centímetro com o zóio. Ah, então uns 2 centímetros, tá ótimo. Bem, depois que ela fizer a gente vai medir. Com os meus bolos cortados, o Paulo tinha razão, eles não ficaram com a altura de 1,5 cm e sim de 2,5 cm. Então na sua casa você faz também com 2,5 cada fatiazinha. Eu vou fazer uma geleinha de frutas vermelhas só com framboesa e morango pra ela ficar bem vermelhinha, que na verdade vai ser quase uma caldinha bem rala pra gente jogar por cima do bolo, pra ele ficar como se tivesse tendo um ataque de vampiros e ele estivesse sangrando. Então... Zangrando? Zangrando. Então ele vai sangrar um pouquinho. Sangrando, né? Pra minha caldinha eu vou precisar de 200 gramas de frutas vermelhas, que eu tô usando framboesa e morango, e 2 colheres de sopa de açúcar. Eu vou só colocar as frutas aqui dentro da minha panelinha. Pode ser fruta congelada ou fruta natural, que você tiver mais fácil em casa. E aí eu vou misturar com o açúcar, deixar dissolver. Assim que ela dissolver toda a frutinha, eu vou amassando com um garfinho assim. Assim que tiver tudo dissolvido é porque tá pronto. E daí você guarda só a parte bem líquida pra jogar por cima do bolo. O restante você pode passar num pãozinho pela manhã, que fica bem gostoso.
começar agora a fazer a minha mousse para colocar nesse bolo. Esse vai ser um bolo mousse de mascarpone e red velvet. Então, para minha mousse, eu vou começar hidratando 4 folhas de gelatina. Depois eu vou bater 500 gramas de creme de leite fresco com 2/3 de xícara de açúcar refinado e 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Se você não tiver o creme de leite fresco, você pode substituir pelo creme de leite de latinha já gelado e sem o soro. E depois que eu bater esse creme de leite fresco quase perto do ponto de chantilly, eu acrescento 500 gramas de mascarpone e bato até tudo se misturar. Se você não puder usar o mascarpone, você pode substituir por um creme de ricota ou por um cream cheese. E depois que o meu creme de leite estiver misturado com o meu mascarpone, eu vou dissolver a minha gelatina já hidratada em banho-maria. Eu coloco um pouquinho da mousse e levo para dissolver a gelatina junto com essa mousse no fogo bem baixinho. E aí acrescentar no meio desse creme e misturar tudo muito bem. Com a minha mousse pronta, eu vou montar esse bolo exatamente como eu montei aquele bolo mousse. Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, você pode clicar aqui e lá, que ele também é bem gostoso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a mousse dentro de um saco de confeitar e vou primeiro passar em torno da borda de toda a minha forma. Claro que a forma já tem que estar preenchida com acetato em volta para a mousse não grudar na forma. E aí depois eu venho com a primeira camada de bolo. Essa primeira camada de bolo eu vou dar uma apertadinha nela para a mousse subir em torno da borda de todo o bolo. Aí eu coloco mais ou menos metade da mousse, depois o outro bolo, também apertando para a mousse subir em torno do bolo, mais um pouco de mousse e a última parte do bolo que eu também faço a mesma coisa. Aí dou uma alisada por cima com o restante de mousse que sobrar e ainda deixo um pouquinho da mousse para fora, que é o que eu vou usar depois para finalizar o meu bolo e fazer a decoração assim em volta como se ele fosse uma múmiazinha. Como é que fala, amor? Amarradinho, assim? Como se fosse uma múmia, vocês entenderam? Como se fosse uma múmia amarrada. E aí, com esse bolo pronto, eu levo ele pro congelador por 40 minutos, só pra ele dar uma congelada pelo lado de fora, pra gente poder tirar o acetato e terminar de montar ele. Bom, para finalizar esse bolo bem sanguinolento, você precisa pegar um palitinho e fazer 2 furinhos como se fosse a mordida de um vampiro. Depois você pega aquela caldinha de framboesa que a gente fez e coloca dentro desses furinhos, deixando escorrer um pouquinho como se fosse o sangue do vampiro. Quer dizer, o sangue da pessoa que está sendo mordida pelo vampiro. E aí, pra finalizar, eu pego um pincelzinho, pode ser uma escova de dente limpa também, se você não tiver, quer dizer, uma escova de dente nova, melhor, você pode comprar uma novinha só pra fazer isso. E aí você vai dando batidinhas assim, jogando assim o pincel, ou fazendo assim com o dedinho pra cair gotinhas bem pequenininhas no seu bolo. Que lá na loja do ICKFD a gente tá com várias coisas novas, inclusive esse vasinho aqui, e que você pode clicar aqui do lado e ir lá pra loja descobrir todas essas coisinhas novas que tem lá agora. Assim que você fizer o seu bolo pra festa de Halloween, você posta lá no Instagram com a hashtag ICKFD, aproveita pra me seguir, o meu é @ICouldKillForDessert e o meu Twitter que é @ICKFD. Bom, se gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo, compartilha em todas as redes sociais e aproveita pra ver de novo a playlist da Tastemade com todas as receitas de Halloween. Amo vocês e nos vemos no próximo programa com mais uma receita deliciosa. Beijo, tchau!